Pronto, está gravando. Pessoal, então, nós estamos aqui estudando o livro do Apocalipse, ok? E é como eu sempre falo para vocês, né? O que está no livro aí vocês vão ler e tal. E eu acho, né, que é uma oportunidade nesse livro do Apocalipse de nós trazermos muitos assuntos que às vezes passa despercebido. E um desses assuntos são as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Quando nós falamos dessas 7 cartas, nós precisamos entender que ela tem um valor histórico e que ela é direcionada a priori para comunidades que existiram, mas que ela nos traz grandes lições, tá bom? Um outro ponto muito interessante dessas cartas é que Jesus ele usa o contexto de cada cidade para descrever vamos dizer assim, a situação dessas igrejas, tá bom? Então, hoje a nossa aula será sobre essas 7 cartas. Aqui estão alguns livros que eu utilizei para essa aula. Depois, quando o vídeo subir, eu mando os links, caso vocês queiram adquirir, tá bom? E vamos começar. Só que antes de iniciar aqui, de falar de igreja por igreja, vamos compreender aonde que essas 7 igrejas estavam. Então, por esse mapa, vocês observam que essas 7 igrejas não estavam em locais isolados, mas elas estavam em locais bem movimentados, né? Então, aqui nós temos a ilha de Patmos, tá bom? Deixa eu pegar aqui e colocar aqui um laser aí. Vocês estão vendo o laser, né? Então, ó, estão vendo o laser, né? Então, aqui, aonde está o laser vermelho, é aonde está a ilha de Patmos. E aqui, aonde está o laser agora, é a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso. E note que ela vai subindo e fazendo um círculo. Então, sobe para Esmirna, para Pérgamo, depois vem Tiatira, Sardes, Filadélfia e termina em Laodiceia, aonde nós temos aqui, esse mapa é muito legal, porque nós temos aqui Hierápolis e Colossos, tá vendo? Então isso é muito interessante. O que essa imagem nos mostra? Nos mostra que, diferente do que a maioria, ou eu, você podemos de repente ser tentados a imaginar, a nossa, como eu posso dizer para vocês, essas igrejas não eram igrejas isoladas. Não é que ficava uma única, como eu posso dizer, uma carta foi para uma igreja. Não, eram igrejas, mas que representavam várias comunidades dentro da cidade de Éfeso, da cidade de Laodiceia. No caso aqui, por exemplo, Laodiceia, conforme vocês podem ver aí no mapa, ela era divisa ali basicamente entre Hierápolis e Colossos. Então, possivelmente, essas duas comunidades faziam parte da igreja de Laodiceia também, né? Ou estava ali muito influenciada por Laodiceia. Isso é muito interessante porque daqui a pouco veremos que as localizações dessas igrejas diz muito do tipo de mensagem que Jesus direcionou para cada uma delas, né? Então aqui já é um mapa um pouco mais ampliado, um mapa clean, por assim dizer, onde nós vemos aquela dinâmica que eu disse para vocês. Então, Patmos, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, né? Então,
aqui é um mapa clean para vocês compreenderem a dinâmica, a localização dessas igrejas, tá bom? Quando Jesus ele direciona ou ele escreve essas cartas para essas igrejas, basicamente a mensagem ou todas as cartas apresentadas aqui no Apocalipse, elas seguem uma mesma estrutura. Então tem um destinatário, que em um primeiro momento é o anjo da igreja, e automaticamente do anjo da igreja passa para a igreja. O segundo é a descrição de Cristo. Cristo ele se apresenta para essas igrejas, e como eu disse na aula 1, na nossa aula da semana passada, né, a aula que eu disponibilizei lá, uma coisa muito interessante acerca do livro do Apocalipse para compreender o Apocalipse, eu preciso conhecer o Antigo Testamento. Eu não entendo o Apocalipse se eu não tiver o mínimo de compreensão ou leitura do Antigo Testamento. Por quê? Porque Jesus, por exemplo, na sua descrição, ele usa muitos aspectos e pontos, ou semelhanças, ou textos lá do Antigo Testamento. E daqui a pouco vocês verão isso, como que é interessante, tá bom? O terceiro ponto dessa estrutura é a expressão que indica que Jesus Cristo está ciente da situação da igreja, ou a situação daquela igreja. Quarto, elogio ou repreensão. Quinto, o chamado para o arrependimento ou o chamado para continuar no caminho da fidelidade, né? Sexto, a promessa ao vencedor. E sétimo, que é uma exortação que ela é padrão para todas, né? Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Pai, Senhor, irmãos, boa noite. Paz do Senhor. Então, essa é a estrutura, basicamente, da carta, né? Elas podem inverter ou mudar ali a ordem, né? Podem mudar alguns pontos, mas basicamente essa é a estrutura que essas cartas seguem. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Ô Sérgio, Fala. essas cartas podem ter sido rodadas em todas as igrejas? Ali da região. Vamos supor, aqui era de Éfeso, podia ter passado também por Laodiceia? Não. Aí não por conta da distância. Entendeu? Da distância. Mas, por exemplo, as igrejas que estavam ali em Éfeso, ou próximo ali, elas poderiam, com certeza, foram tocadas ou essa carta foi lida, entendeu? Agora, por exemplo, de Éfeso para Esmirna, nós temos cerca de 50 quilômetros. Isso hoje, para carro e tal, é pouco. Mas para a época, não tinha carro, então era longe, entendeu? E assim sucessivamente, né? A distância não era tão pequena como parece no mapa. As distâncias eram cerca de 50, 40, 60 ou mais, entendeu? Então, a probabilidade da carta de Éfeso ter sido lida em Laodiceia pode ter acontecido? Pode. Mas no primeiro momento foi muito difícil por conta da distância. Tranquilo? E lembrando, pessoal, que essas cartas foram escritas ou enviadas no momento de dificuldade, no momento de, vamos dizer assim, em um momento de tensão, em um momento de perseguição, entendeu? De perseguição. Tranquilo? Podemos avançar? Mais alguma pergunta? Nenhuma? Então vamos lá. A primeira carta que nós temos aqui, em mãos, é a mensagem para a igreja de Éfeso. Antes de adentrarmos aqui na igreja de Éfeso, eu queria fazer uma pergunta, pessoal.
É possível você ser reprovado por Deus fazendo a coisa certa? Sim. Ou eu não entendi, Lígia? Diz que sim. Se o seu coração não tivesse. Você tá fazendo a coisa certa, mas de verdade no seu coração não tá o desejo de fazer a coisa certa, Deus conhece, né? Ele sabe a Concordo, intenção do seu coração. Então, dependendo. Às vezes eu faço a coisa certa, mas com a intenção errada. concordo. Concordo também. Agora, Porque se você está fazendo para Deus, a glória tem que ser para Deus. Agora, se você se glorifica naquilo que você fez, você já perdeu todo o valor. agora eu vou aprofundar ainda mais a pergunta. É possível aquilo que você está fazendo de certo, de correto, você receber elogio, mas Deus abrir um parêntese e te reprovar? Sim, sim. As próprias cartas são um exemplo disso. Pessoal, é interessante isso, né? A igreja de Éfeso, vamos antes de entender a igreja, vamos entender a cidade, tá? A cidade de Éfeso, ela era a principal cidade da Ásia. Ali ficava a igreja mais importante de toda a província. A cidade de Éfeso, ela foi porto, o porto mais importante da Ásia no primeiro século. Era conhecido como um centro religioso altamente movimentado. Ali havia um templo, né? Artemis para os gregos e Diana para os romanos. E a cidade a tomou como sua padroeira, por assim dizer. Ali havia um templo enorme dedicado a essa deusa, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Nesse templo se adorava a deusa Roma e o imperador. Éfeso era conhecida no mundo de sua época por conta das suas artes mágicas, Atos 19 e 19, e práticas supersticiosas, né? Paulo fundou ali a igreja, que se tornou um centro de evangelização para o resto da província. Então começa com Éfeso, por quê? Porque foi de Éfeso que toda aquela região foi atingida pelo evangelho, compreenderam? Então ali é bem interessante isso, né? A igreja em Éfeso, consequentemente, deve ter se tornado a principal do leste, com possível exceção de Antioquia, tá? Então, Jesus, ele começa. Depois eu vou passar para vocês esses slides, tá, pessoal? Porque eu acho muito interessante vocês tê-los em mão, tá? Jesus, ele começa dizendo assim: conheço tuas obras, teu trabalho e tua perseverança. Cristo, o William, a Lígio, o Alex, que se manifestaram, os demais irmãos, ele começa elogiando a dedicação e o zelo daquela igreja. Em outras palavras, aquela igreja era uma igreja ortodoxa, com uma ortodoxia correta. Essas eram as virtudes presentes naquela igreja. Automaticamente, zelo, ortodoxia e dedicação são virtudes presentes em qualquer igreja saudável. Vocês concordam comigo? Só que no caso de Éfeso, isso se tornou um problema por quê? E eu vou explicar o porquê que se tornou um problema. Porque Éfeso, a igreja de Éfeso, foi uma igreja que se tornou ortodoxa demais, ou seja, tinha uma doutrina correta, um ensino correto, mas tinha uma
ortopraxia ou uma prática incorreta. Jesus responde: sei que não suporto os maus e que puseste à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobristes que são mentirosos. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome, e não te desanimastes. Fala a verdade, irmãos. É o diagnóstico da igreja perfeita. Jesus está elogiando, mas olha o que Jesus vai falar no verso 4. Tenho contra ti o fato de que deixaste o teu primeiro amor. O que está acontecendo aqui? Que primeiro amor é esse? É falar em línguas? É sentir o poder? É chorar? Não. A igreja de Éfeso, ela lutou tanto contra as heresias, ela lutou tanto contra as tribulações internas e externas, que ela se tornou uma igreja não muito receptível. Eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos, e é muito interessante. As lutas, as decepções podem nos tornar pessoas geladas no quesito amor. E eu observo que aquilo que aconteceu com a igreja de Éfeso acontece às vezes com as nossas igrejas hoje. As nossas igrejas têm medo de receber determinadas pessoas, por medo de não ter problema, ou simplesmente porque a igreja combate tanto que chega um momento que ela está fria no amor. Então, quando eu comecei a perguntando, é possível ser aprovado e mesmo assim ser reprovado? Parece um desconexo, né? Mas é possível. Essa igreja, ela foi aprovada, elogiada, porém, ela se esfriou no amor, né? Então, o amor que os crentes de Éfeso tinham no início, por Cristo e um pelos outros, em geral, aquele entusiasmo, ele foi se esfriando. Por quê? Por conta dos combates. Ela combateu os falsos líderes, ela combatia as perseguições internas, e por tê-los levado a se tornar, e essas questões, essas lutas, esses falsos mestres, essas dificuldades, fez aquela igreja tornar-se cada vez mais desconfiados e menos receptivos, de modo que ali já não se sentia mais a essência da fraternidade cristã como no início. Dureza, né, gente? Então, o primeiro amor não tem nada a ver com línguas, tá? O primeiro amor aqui a igreja de Éfeso se tornou uma igreja fria no que diz respeito à fraternidade entre irmãos. Por quê? Uma vez eu lembro que, quando adolescente, né, eu tinha um pastor próximo do local que eu morava, e ele já era um pastor de certa idade. Mas aquele homem não esboçava um sorriso. E eu, ali no auge da minha adolescência, achava aquilo mega estranho, né? Nunca também, não que eu seja muito dado assim a ficar, mas eu achava muito estranho. E um dia, conversando com uma pessoa que o conhecia há muito tempo, a pessoa me respondeu: ele é simplesmente um homem cansado de apanhar. Ele apanhou e foi tão traído tantas vezes que hoje ele prefere ficar no canto dele. Vocês estão entendendo, irmãos? Então é isso que aconteceu com a igreja de Éfeso. O primeiro amor aqui é isso.
E é vontade de Deus que, mesmo com todas as lutas, com todas as feridas, tem um hino que diz assim: continuemos a dar abraço, a dar carinho. É difícil, né, irmão? Imagina, você só levando, né, bofetada, chicotada. E mesmo assim, Jesus ele vai dizer: não deixe esfriar o seu amor. Não rejeite um abraço a quem precisar de abraço. Não rejeite caridade a quem precisa de caridade. Então, a igreja de Éfeso, ela se torna uma igreja insensível com o meio que ela está inserido. Volto a dizer, irmãos, tudo isso por quê? Porque ela combatia ali os nicolaítas. Olha que interessante. Jesus ele vai elogiar o fato dela odiar os hereges. Os hereges, tá certo, vocês têm que expulsar mesmo. O problema é que nessa de combater os hereges, a igreja de Éfeso terminou, né, fechando as portas para os pecadores. Irmãos, e a razão da igreja estar aqui, a priori, além de adorar ao Senhor, é anunciar o evangelho de Cristo, é abraçar o perdido, né? É abraçar o pecador. Mas, muitas das vezes, no entanto, muitas das vezes nós estamos como essa igreja. Só um minuto, William. Só que, irmãos, olha o que Jesus falou no versículo 5, tá? Isso daqui é um alerta para nós, ó. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. O que significa tirar o candelabro? Em outras palavras, o Barclay explica, significa, se a igreja de Éfeso não se arrepender, ela perderá o privilégio de ser igreja. Sem amor, a igreja deixa de ser um reflexo de Cristo e de ser luz do mundo. Pergunto para vocês, irmãos, isso aconteceu? Mesmo sendo zeloso, mesmo sendo ortodoxo, mesmo tendo boas obras, aconteceu, irmão. Quando eu digo que uma igreja que perde o senso de fraternidade, ela pode deixar de existir, está aqui na Bíblia. Em 1403 depois de Cristo, os turcos invadiram a região de Éfeso, destruiu todas as igrejas que ali estavam. Atualmente, essa região de Éfeso, William, é 100% muçulmano. Lá não tem nenhum cristão. Lá não tem nenhuma igreja. Aquilo que Jesus falou, se você não voltar ao primeiro amor, você vai deixar de ser igreja, aconteceu. Para vocês verem, irmãos, que essa coisa de comunidade, de comunhão, é algo que Jesus leva muito a sério. Pode falar, William. Nos dias de hoje podemos trazer que seria religiosidade, que ficam grupinhos fechados, panelas com tampa. Podemos trazer isso para o dia de hoje? Exatamente. Exatamente. Religiosidade. A igreja de Éfeso se tornou religiosa. E Jesus elogiou a religiosidade dela. Porque, irmãos, diferente do que muitos pensam, nós temos que ter religiosidade. Porque a religiosidade é que nos faz ter compromisso com a igreja local, em certo sentido. Por exemplo, se eu não for religioso, eu não vou ao culto, ok? Eu não assumo compromissos com a igreja local. É o que Jesus falou, vocês trabalham, vocês são zelosos, vocês abrem a igreja para a escola dominical, para o culto de quarto. O problema é que vocês não querem mais se abraçar, vocês não querem mais receber o pecador. Por quê? Porque vocês ficaram com medo dele, vocês apanharam tanto. Já viu, tem um ditado que diz do gato escaldado, né?
Vocês ficaram assim ariscos. E Jesus está falando, se vocês não voltarem à fraternidade, vocês vão deixar de ser igreja, irmãos. E Jesus faz isso, porque fez com Éfeso. Éfeso não voltou. Resultado, em 1403, acabou ali, não tem mais igreja. Você consegue imaginar isso? De primeiro trabalho de igreja importante, uma igreja que deixa de existir. Por quê? Porque faltou o principal, comunhão, amor fraternal. Irmãos, quando acaba o amor, acaba, assim, é precipício. Entendeu? E olha que Jesus no versículo 6 vai elogiar aquela igreja por ela combater os nicolaítas. Eu posso falar, irmãos, porque nós que estamos aí no labor teológico, nós temos que, às vezes, combater muitas coisas, seja no campo das ideias, ou até mesmo no próprio preparo para a aula. Nós corremos um grande risco, às vezes, de ser racionais demais. A racionalidade, ela é muito boa, mas em excesso, ela nos faz perder esse senso de primeiro amor. Amém? Só que Jesus, ele é muito fiel. Ele vai dizer no versículo 7, ainda para essa igreja de Éfeso, né? Que ali tinham vencedores, e que esses vencedores comeriam da árvore da vida. Você lembra que eu disse lá na primeira aula que para entender o Apocalipse eu preciso passar pelo Antigo Testamento? Vocês lembram? Aonde que aparece a árvore da vida? Em Gênesis. Se eu não tiver lido Gênesis, opa, que árvore da vida é essa? Mas como eu li, eu entendo, opa, é o direito de viver eternamente. Entendeu? De ser igreja eternamente. Então, é muito interessante isso. Antes que alguém me pergunte, quem são esses nicolaítas, né? O Barclay, por exemplo, ele vai defender que esses nicolaítas aí foi uma seita fundada por um homem chamado Nicolau, e que possivelmente esse Nicolau foi um dos 7 diáconos que foram separados ali para cuidar das viúvas, né? Isso daqui, pessoal, não tem uma confirmação histórica, são conjecturas, tá bom? Conjecturas. Tranquilo? Podemos avançar? Ou tem alguma pergunta? Vamos lá, então. Pessoal, dito isso, vamos para a próxima igreja, que é a igreja de Esmirna, né? E antes de avançarmos aqui, só um adendo. As igrejas, vocês já perceberam a partir da minha exposição de Éfeso, que eu falo dela como histórica, ou seja, uma igreja real, que recebeu uma carta, que existiu. Mas ela nos traz lições hoje. É o que eu sempre falo, continuidade e descontinuidade, ok? Tem uma linha de pensamento na teologia, que até é a que está no nosso livro texto, que fala que cada igreja dessa representa uma era. Irmãos, eu particularmente não considero e não vejo assim, tá bom? Eu prefiro ver como igrejas reais, históricas, e que traz lições para nós. Porque hoje nós temos muitas igrejas de Éfeso. Igrejas que são ortodoxas, que são fiéis na doutrina, são rígidas no seu zelo, mas frias quanto ao amor ao pecador. E aí, agora nós vamos para a segunda igreja, que é a igreja de Esmirna. Esmirna, essa igreja nós poderíamos chamá-la de a igreja perseguida, a igreja que morre por amor a Cristo. A segunda carta do Senhor Jesus foi endereçada à igreja que estava em Esmirna, cujo nome significa mirra. Essa cidade, a cidade de Esmirna,
era a mais bela das 7 cidades, conhecida como o Orgulho da Ásia. Ela ficava aproximadamente 55 quilômetros ao norte de Éfeso, e era também um porto próspero, disputando com Éfeso o posto de cidade mais importante da província. A riqueza de Esmirna contrasta muito com a pobreza da igreja. Diferente de outras igrejas, Esmirna, a cidade, era riquíssima. No entanto, a igreja era pobre, era desamparada, era perseguida. Esmirna possuía, desde 195 a.C., um templo à deusa Roma e era um dos lugares de culto ao imperador. Em 26 depois de Cristo, foi construído ali um templo em honra a Tibério. Havia na cidade uma forte colônia judaica hostil aos cristãos. Isso é sugerido pelo próprio versículo 9. E por um dado histórico, em 156 depois de Cristo, os judeus ali se uniram aos romanos para executarem o bispo da igreja, Policarpo, que morreu queimado aos 86 anos de idade, né? Então, vamos entender o que é essa igreja. Essa igreja está sendo perseguida. E como é que Jesus se apresenta para ela? Jesus se apresenta para ela com 2 descrições. Ao versículo 8. Escreve ao anjo da igreja em Esmirna. Isso é o que diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. O primeiro e o último, que foi morto e reviveu, por que Jesus se apresenta assim? Primeiro, era uma igreja de mártires. E ao se apresentar como aquele que foi morto, mas reviveu, Jesus está em outras palavras, dizendo: fiquem tranquilos quanto aos que estão morrendo por amor ao meu nome. Eles ressuscitarão. Oh, glória! E, quanto a ser o último e o primeiro, ele está querendo dizer o seguinte, que ele é soberano, ele é poderoso para cuidar da igreja. E quando ele fala igreja, Maurício, fala das pessoas, tá? Não do templo. O templo passa. O templo pode ser vendido, o templo pode ser demolido, o templo pode mudar de endereço, mas as pessoas continuam sendo igreja. Então, é importante essa descrição de Jesus, por quê? Porque aquela igreja que vivia ameaçada pelo martírio, Jesus está prometendo um futuro aonde eles não precisariam mais temer a morte. Por quê? Porque tanto o futuro como a morte estão sob o completo controle de Cristo. Então, para uma igreja perseguida, Jesus diz: eu estou no controle. Irmãos, eu não sei se você está passando alguma perseguição, alguma luta, mas o Senhor diz para você: eu estou no controle. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: descanse, durma em paz, né? Durma em paz. Essa igreja, Jesus fala também que essa igreja, ela é uma igreja que ela tem uma característica. A característica dela é, versículo 9, conheço a tua tribulação e a tua pobreza, e apesar de seres ricos, e a blasfema dos que se dizem ser judeus, mas não são, pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Então é muito interessante aqui que Jesus ele está dizendo o seguinte: olha, vocês, igreja de Esmirna, vocês podem não ter o templo mais luxuoso, vocês podem ser pobres, contrastando com a cidade que é rica, né? Só que tem um porém. Vocês é que são ricos de verdade,
Por quê? Porque vocês estão guardando a vossa coroa. A riqueza do cristão, irmão, a nossa riqueza, não consiste em templos luxuosos. A nossa riqueza, ela está contemplada no quanto nós somos fiéis, leais a Cristo Jesus, né? Então, é muito interessante isso, que Jesus vai falar, olha, vocês não são pobres como vocês pensam. Vocês são ricos, né? E aí tem uma questão inusitada, que é o versículo 10 que vai dizer: não temas o que há de sofrer. Veja só, irmãos. A igreja de Esmirna está passando por luta e é o que Jesus vai prometer para ela. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão para que sejais provados. E passareis por uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Esses 10 dias, não sei se alguém aqui já chegou a estudar o que seriam esses 10 dias. Não, ainda não. Vamos lá. Esses 10 dias existem, tem um pensamento que diz que esses 10 dias se refere aos 10 imperadores, né, ou 10 períodos de tempo literal, que aquela igreja passaria por outras tribulações, ou seja, ainda um longo período de lutas. E já tem uma linha que diz que foram 10 dias ali intensificados de luta que a igreja passou. Qual que é a resposta para esse problema cuja Bíblia se cala? Seja como for, a tribulação que estava por vir seria severa. Ou seja, irmãos, eles já estão passando por luta, eles já estão passando por tribulações, mas o Senhor vai dizer, olha, a luta vai aumentar ainda mais. Os romanos vão pesar um pouco mais. Os judeus vão perseguir um pouco mais. Entendeu? É muito diferente, né, muitas das vezes do que percebemos aí, né? Situações onde literalmente nós percebemos que há você está em luta hoje, daqui a pouco você vai sair vitorioso. Muitas das vezes na ótica de Cristo não, irmão. Você está na luta, a luta vai aumentar. O importante olha o que o versículo 11 vai dizer, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Jesus, em outras palavras, estava dizendo, vocês estão morrendo agora, mas a alma de vocês está guardada em mim. Por isso, vocês não passarão pelo dano da segunda morte. Tranquilo? Alguma dúvida? Podemos avançar aqui para a igreja de Pérgamo? Não tem dúvidas, então vamos lá. A terceira carta, ou a terceira igreja a receber uma carta, é a de Pérgamo, né? Então vamos compreender o que é essa cidade, essa igreja, né? Pérgamo era a capital política da Ásia, foi a primeira cidade da Ásia que incentivou abertamente o culto ao imperador. No ano 29 a.C., foi dedicado um templo ao divino Augusto e à deusa Roma. O primeiro, né, ou seja, o primeiro templo erigido em honra a um imperador em vida foi ali em Pérgamo. Em Pérgamo. Ali havia dentro desse templo, um gigantesco altar dedicado a Zeus, que queimava sacrifícios 24 horas por dia, deixando pela cidade uma nuvem que poderia ser vista a quilômetros de distância, e um aroma de carne queimada horrível. Havia templos em honra a Atenas, Dionísio, Asclépio, deus da cura. Aí você vai entender por que Jesus
fala para aquela igreja buscar cura de Cristo, daqui a pouco vocês verão isso. Pérgamo, e tudo isso atraía pessoas, peregrinos do mundo inteiro. Pérgamo era também famosa por ser um centro cultural avançado. E ali eles tinham uma biblioteca que só perdia para a de Alexandria, no Egito. Então, note que não é qualquer cidade, né? Não é qualquer cidade, né? Conforme eu coloquei aí no slide, atrás da cidade situava-se uma colina, né? Mais de 300 metros de altitude, coberta de templos pagãos, aonde ao longe, no mar, as pessoas viam aqueles templos. E ali destaca-se esse altar ao deus Zeus que queimava 24 horas sacrifícios. Então, Pérgamo era, podemos dizer assim, um lugar entregue à idolatria, entregue ao pecado. E aí, ali tem uma igreja. E olha o que vai dizer, ó, capítulo 2, versículo 13. Sei onde habitas, onde está o trono de Satanás, mas conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Né? Então, Jesus ele identifica Pérgamo como a cidade aonde Satanás habita. Mas o que isso significa? Adolf Pohl interpreta esse texto da seguinte maneira. Recomenda-se não relacionar o trono de Satanás com determinados prédios, mas antes com a cidade inteira, no qual os membros da comunidade viviam dispersos. Estava em questão algo ligado à atmosfera. A Pérgamo, enquanto centro helenista em sua totalidade, impressionante com tudo que dela irradiava em termos religiosos, culturais e políticos de forma tão atordoadora. Então, o Adolf Pohl, Apúdio, citando Lopes, Hernanes Dias Lopes, ele vai nos dizer isso. Então, o próprio Saião também acrescentando mais um comentário, o Saião sobre o trono de Satanás, o que significa isso, ele vai dizer, certamente é uma referência ao culto ao imperador romano, que se destacava ali. Na relação de sua importância política como capital da província da Ásia e religiosa, ao ser a primeira cidade a instaurar o culto ao imperador. Pérgamo está intimamente ligada ao trono de Satanás. O Barclay, colocando isso, ele vai nos dizer o seguinte: não obstante as dificuldades, os irmãos de Pérgamo retinham a fé, havendo até mesmo entre eles um mártir chamado Antipas. Ser cristão em Pérgamo significava enfrentar o que pode chamar-se como o teria feito Crowell, o compromisso muito difícil. Então, ser cristão em Pérgamo não era uma coisa fácil. Imagina, irmão, vocês ser cristão em uma cidade que Jesus olha e fala, ó, a cidade aí é o trono de Satanás, né? Só que tem uma outra questão aqui na cidade de Pérgamo, assim como na cidade de Éfeso, que me chama a atenção. Talvez vocês já tenham escutado assim, irmãos, se tivesse mais homens de Deus na terra, pregando o evangelho, se Paulo tivesse hoje, ele teria mudado o mundo. Quem já escutou isso? Irmão, Paulo evangelizou o mundo da época dele quase todo. No entanto, ele não mudou a cidade de Éfeso. Ele mudou? Não.
Cidade de Éfeso continuou sendo uma cidade entregue à idolatria. Aqui na cidade de Pérgamo tinha uma comunidade, uma igreja fiel. Essa igreja mudou a cidade de Pérgamo? Não. Irmão, a igreja não foi chamada para mudar a sociedade. Ela foi chamada para pregar o evangelho e resgatar vidas para Cristo. Entendeu? Até porque, quando eu chego para pregar o evangelho, irmãos, Cristo já está lá. Jesus não fala assim, ó, vai lá e me apresente. Ele fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho, a salvação. Entendeu? Mas dentro desse cosmo que o Senhor Deus criou para ele habitar, ele já está lá. É o que Paulo vai falar, tudo que eles precisam saber sobre Deus está revelado na natureza. E por que que nós chegamos? Para evangelizar e trazer o evangelho de salvação. Mas não é na perspectiva de mudar a sociedade, não, irmão. Então, se você um dia pregou assim, eu sinto muito em lhe informar, mas está errado esse pensamento. Por quê? Porque você vai pregar, você vai resgatar pessoas, mas, irmão, a tendência é o que Cristo falou, que nos últimos dias a tendência é o amor de muitos se esfriarem. Não de todos, de muitos. Tranquilo? Então vamos continuar aqui. Então, já vimos que em Pérgamo se concentrava ali a religião pagã, adorava-se Atenas, a Zeus, com seu magnífico altar que dominava a cidade, adorava-se a né, Asclépio ou Esculápio, conforme alguns colocam. Ali também havia um hospital-templo para uma multidão de doentes. Sobretudo, em Pérgamo, era onde mais exigente fazia-se o culto ao imperador, que pendia sobre as cabeças dos cristãos como uma espada que a qualquer momento podia cair e executar sua ira. Não bastasse, olha aqui, vida fácil, não bastasse as perseguições externas, ainda eles têm que enfrentar os problemas internos. Olha o que diz no versículo 14. Entretanto, tenho algumas coisas contra ti, porque tem aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a fazer os filhos de Israel pecarem, induzindo-os a comer das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Assim também tem alguns que de igual modo seguem a doutrina dos nicolaítas. Então, essa igreja de Pérgamo, ela enfrentava as lutas internas, externas, e também tinha as lutas internas, né? E ali, dentro da igreja, tinha algumas pessoas que toleravam esses dois tipos de ensino, né? A doutrina de Balaão, irmão, ela é uma doutrina que na teologia nós intitulamos de prostituição espiritual. O que é o prostituto espiritual? O que é a prostituição espiritual? Quem paga mais, leva. Entendeu? É como o pregador que se vende. A partir do momento que ele se vende, ele tem que pregar o que o pastor quer escutar. Quando o pregador não se vende, ele prega aquilo que Deus deu para ele. Entendeu? E ali havia alguns desses que haviam se vendido, né? Fato é, quando se refere à doutrina de Balaão, fala-se de um profeta que, não conseguindo amaldiçoar Israel, induziu o povo a pecar, os aconselhando a coabitar com as moabitas. Então, irmãos, uma das grandes tentações para os primeiros cristãos era a participação em festas nos templos pagãos. Normalmente essas festas eram em honra aos deuses e terminavam em orgias culticas. Algumas pessoas em Pérgamo
ensinava que os cristãos poderiam participar dessa cerimônia livremente. E ao incentivarem esse comportamento, essas pessoas agiam da mesma maneira que Balaão e induziam a igreja à idolatria, motivada por tentações sexuais. Então, olha que interessante. É uma igreja que tem lutas externas, mas também lutas internas, né? Fácil a vida dos irmãos de Pérgamo, né? Muito fácil. Só que olha que Jesus vai falar: arrependa-te. Se não te arrependeres, virei contra ti e lutarei contra eles com a espada da minha boca. A espada fala do julgamento, da justiça, do julgamento contra a injustiça. E fala do julgamento que Cristo traria para aquela igreja. Mas vamos lá. Para os crentes vencedores, Jesus faz uma promessa, trazendo aí 3 dádivas. Olha o que ele vai falar no versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei maná escondido. O que é o maná escondido? O maná na história. Se lembra que eu falei no começo da aula? Para entender o Apocalipse, eu preciso ler e entender o Antigo Testamento. Maná, aonde que aparece isso? Em Êxodo. E o que foi o maná na história do Êxodo? Providência de Deus. Deus promete providência, cuidar, sustentar aquela igreja até a eternidade. Irmãos, a igreja de Cristo, eu estou falando dos fiéis, os fiéis são sustentados até o fim. Podem ser fracos, pecadores, mas são sustentados. Ó a segunda promessa. Então, ao vencedor darei do maná escondido e uma pedra branca. O que é a pedra branca? O que é essa pedra branca? Alguém sabe me dizer? E aí, irmãos, o que é essa pedra branca? Alguém aqui já estudou? É que o pessoal coloca várias colocações, né, Jéssica? O Sérgio, nessa pedra branca aí, tô meio em dúvida de responder essa daí. Legal. Pessoal, é o seguinte, o Douglas colocou aqui que tem muitas colocações, né? Mas eu sigo muito a linha do professor Saião, a leitura que o professor Saião, e o professor Carlos Augusto Vailate, que foi meu professor, eles fazem, eu acho a mais correta. O que eles falam? Para eu entender o Apocalipse, eu preciso ir para o Antigo Testamento. E lá no Antigo Testamento, geralmente eu encontro respostas ao que é isso daqui, ao que são os elementos do Apocalipse. Se eu não encontro resposta no Antigo Testamento, eu encontro resposta na própria cidade ou no próprio contexto da época. A pedra branca é um desses exemplos. A concessão de uma pedra branca a alguém tinha múltiplos usos no mundo antigo. Primeiro, veredicto de absolvição em um julgamento. Segundo, bônus que dava aos pobres o direito de receber alimento grátis. Terceiro, ficha de reconhecimento a atletas ou gladiadores. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu reconheço o trabalho de vocês, a fidelidade de vocês. Eu reconheço o quanto vocês estão passando por lutas aonde é o trono de Satanás. E em breve vocês serão recompensados. Ficou claro? Não sei, Douglas. Beleza.
Não sei se você já tinha visto essa linha. Sim, é o triunfo de Jesus, né? Significa o triunfo de Jesus na. Exatamente, é o triunfo de Cristo. Vamos continuar então? A terceira dádiva é o novo nome. Olha o que vai dizer. Então, ao vencedor darei maná escondido uma pedra branca, no qual está escrito um novo nome, que ninguém conhece a não ser aquele que o recebe. Então eu vou deixar de ser o Sérgio no céu? É isso? Vamos lá para Isaías 62:12? Ó, irmãos, a importância é o que eu falo para vocês, tá? No meu curso que eu montei de gênero apocalíptico e apocalipse, nós vamos ter a última aula onde eu vou procurar ensinar métodos de leitura do livro do Apocalipse. E um dos métodos que eu sempre falo é, para ler o Apocalipse e entender, tem que conhecer o Antigo Testamento. Porque João está fazendo o quê? Ele está indo no Antigo Testamento para encontrar um paralelo do que ele está vendo e escrever para aquelas comunidades. Olha o novo nome aqui, Isaías 62:12. E te chamarão por um novo nome, que a boca do Senhor designará. Aí você vai pegar o contexto de Isaías 62. Você entende. O que o Isaías 62 fala? Fala de restauração, mudança de história de Jerusalém. Jerusalém que era derrotada agora será vencedora. O novo nome, a mudança de nome, tem a ver com a mudança de destino e papel na história. Gênesis 12:2, Gênesis 17:5, João 1:42. Então, Jesus está falando o seguinte: eu vou mudar a história daqueles que vencerem. Entendeu? Essas três dádivas, o maná, a pedra e o nome, simbolizam a participação dos salvos na vida eterna que Cristo dará. A junção dos três soma-se e chega-se a esse resultado, né? Ao resultado de que um dia nós participaremos com Cristo na eternidade. Tranquilo, pessoal? Alguma pergunta? Alguma colocação? Não, tranquilo até agora. Legal. Vamos lá então. Chegamos agora à igreja de Tiatira. Mais uma vez, a leitura que eu faço para entender a mensagem de Cristo, eu preciso entender o contexto da cidade. Vocês estão percebendo que tudo que Jesus fala está relacionado à cidade? Por isso que para eles, para aqueles leitores ali, a priori, foi muito fácil entender a mensagem. E é muito interessante, o Gutierrez sempre vai dizer isso. Eu preciso compreender, irmãos, que o Apocalipse, em um primeiro momento, foi escrito para uma comunidade, para pessoas que existiram. E não adianta eu querer ler o Apocalipse com a lente brasileira. O Apocalipse não foi escrito a priori para brasileiros. Vocês estão entendendo? Para o contexto brasileiro. Ele se aplica. Eu posso aplicar porque é a palavra de Deus. Mas ele não foi. Ele foi escrito a priori para uma comunidade que estava no local, passando por um momento específico. E aí, a partir daí, é o que eu sempre digo: continuidade e descontinuidade. Entendeu? Historicamente, muitas coisas aqui se cumpriram, mas a continuidade eu continuo podendo tirar lições disso daqui. Tranquilo? Então vamos lá para a igreja de Tiatira. A cidade de Tiatira era a menos importante das 7 cidades.
Ficava a aproximadamente 40 quilômetros ao sudeste de Pérgamo, não possuía nenhum destaque como centro político ou religioso, tinha poucos templos, e o culto ao imperador ali não tinha a mesma devoção como havia em Éfeso, Esmirna ou Pérgamo. Entretanto, a arqueologia revelou que em Tiatira havia uma grande concentração de comércio, e ali havia uma forte associação de trabalhadores, sindicatos, né? Então, essa cidade, por não ter um templo devotado ao imperador, né? De sorte que os cristãos não eram nem tão perturbados por questões externas. Você pode olhar e falar assim, mas diante disso, eu acho que essa igreja aqui de Tiatira foi uma igreja de boa, né? Não. O problema dessa igreja havia duas situações. Era um problema que situava nas questões comerciais comprometedoras das cidades. O comércio ali havia corrupção. E para se fazer parte dessa associação de trabalhadores, conforme o próprio Barclay vai colocar, você tinha que participar das falcatruas deles. E aí não cabe para o cristão, né, irmão? A empresa está lavando dinheiro, eu vou estar no meio? Não, eu tenho que sair. Não, mas... Não, irmão, não é por esse caminho, né? Então, era tão necessário unir-se a essas sociedades como é para o artesão odierno ser membro do seu determinado sindicato comercial. De outra forma, envolvia um ostracismo que tornaria quase impossível o seu negócio. A dificuldade no caminho do cristão que se unia a tais grêmios era a necessidade de participar das periódicas refeições comuns, quando se comia carne, que fora dedicada à deidade pagã, e, em alguns casos, havia também o cultos com orgias. Então, veja que não era tão fácil a vida da igreja de Tiatira, né? Então, logo, a desculpa podia se achar pela licenciosidade, que muitas vezes essas refeições culminavam e o próximo passo seria participar da devassidão geral. Isto era geralmente aconselhado pelos nicolaítas e também pode-se entender como isto encontrava-se fácil aceitação em Tiatira, onde a frase é negócio e seria bem aceito. Então, o problema dessa igreja havia ali uma junta comercial, um grêmio. Para participar desse grêmio, você tinha que participar das refeições. E essas refeições eram oferecidas a ídolos. E geralmente essas refeições terminavam em orgias. E aí? Eu sou um cristão comerciante. Se eu não participar, meu negócio não vai bem. O que eu faço? Era esse o grande lema da igreja de Tiatira, né? E para, vamos dizer assim, para completar a obra, havia internamente, na igreja de Tiatira, os nicolaítas que ensinavam, não, pode ir lá, não tem problema, é trabalho. Irmãos, entenda o que eu vou dizer, tá? Deus não faz divisão de vida secular e vida na igreja. O Sérgio é o Sérgio. No trabalho, o Sérgio é cristão, deveria ser. Na escola, com a família, no dia a dia. Estão entendendo? Então, eu preciso ter esse cuidado de compreender que eu, como cristão, tudo é sagrado na minha vida. Por quê? Porque tudo deveria ser um ato de adoração ao Senhor. Então, esses irmãos de Tiatira enfrentavam essa dificuldade, entendeu? E aí Jesus se apresenta como? Como aquele
que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Note que no livro do Apocalipse todo, esse é o único texto que Jesus se apresenta como filho de Deus. Alguém sabe me explicar o porquê? Pode falar, irmão Douglas. Representando o amor de Deus ali, com o amor pela aquela igreja, sei lá, uma opinião. A justiça de Deus. Foi quase. Jesus, em Apocalipse 2,18, é a única vez que esse título aparece no Apocalipse. E Jesus é descrito como filho de Deus, com olhos como semelhante, com olhos de chama de fogo e pés semelhante ao metal que brilha. Jesus se apresenta aqui como o rei soberano. Por quê? Porque os governantes da época se consideravam filhos dos deuses. E Jesus está dizendo para aquela igreja, eu é que sou o filho do Deus vivo. E sou eu que governo. Sou eu que sou o príncipe. Os olhos de fogo fala muito de Jesus conhecer aquela igreja. Da onisciência de Jesus em conhecer quem era seu e quem não era. E os pés que brilham de metal, é mais uma vez Jesus mostrando que só ele é eterno. Porque vamos lá, como que na descrição da estátua de Daniel o Império Romano era descrito? Barro misturado com ferro, mostrando que era forte e frágil. E Roma se gabava de ser forte. Aí vem Jesus e diz, vem Jesus e se apresenta como aquele que tem os pés semelhante ao metal que brilha. Em outras palavras, Jesus é o único que dura para sempre. Diferente de Roma, Jesus não tem fraqueza. Jesus é o Todo-Poderoso. Ele é o governante. É ele que sustenta tudo. Ele é o alicerce de tudo. Entendeu? Então, aí o versículo 19 vai fazer o link. Conheço as tuas obras e teu amor, tua fé, teu serviço, tua perseverança. Sei que tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Então, Jesus está dando uma descrição e dizendo, eu que tenho olhos de fogo, conheço. Eu sou onisciente. Só que Jesus tinha algo contra aquela igreja. Era o quê? Tolerava Jezabel. Tolerava Jezabel. E aí, irmãos, eu queria perguntar para vocês, quem é essa Jezabel? Foi uma mulher real? Jesus está se referindo às lideranças da igreja de Tiatira? Ou Jesus pega Jezabel como uma figura para mostrar o todo da igreja? E aí, o que vocês acham? Jezabel que a gente conhece é a Jezabel, mulher de Acabe, né, mano? Sim. Não, aqui ele é uma mulher que se dizia ser profetisa, né? Uma mulher que se dizia. Tá bem claro aqui no texto. Mas ela corria contra os cristãos. Isso. Boa, Douglas. É exatamente isso, né? Tem uma discussão que vai dizer, né, era uma mulher profetisa ou se ela era uma líder dentro da igreja que estava promovendo o pecado, tal como Jezabel, enquanto rainha, lá no Antigo Testamento, disseminou perversão e o culto a Baal, né? O versículo 20 vai falar, né, que ela se dizia profetisa. Então, olha que interessante. Em Éfeso havia falsos apóstolos.
versículo 2, no capítulo 2. Né? Em Pérgamo, falsos mestres, versículo 14. E aqui uma falsa profetisa. Parece que cada um dos dons dados por Deus à igreja é corrompido pela cobiça e sedução. Vocês perceberam isso? Em cada uma das igrejas, um dos dons ministeriais é pervertido. Então, assim, o que aquela mulher e os nicolaítas que ali estavam promoviam? Promoviam sedução, ensinavam uma cultura que não era a cultura bíblica. E olha o que Jesus vai falar no versículo 23, 22. Farei que ela adoeça, e enviarei uma grave tribulação aos que cometem adultério com ela, se não se arrependerem de suas práticas. Olha o versículo 23. Matarei os filhos dela, e todas as igrejas saberão que sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Isso daqui, irmãos, é uma pedrada. É uma pedrada. Por quê? Porque olha que interessante, muitas das vezes nós falamos assim, não, Jesus ele é amor, paz e amor. Tá aqui um Jesus falando, olha, se essa mulher não se arrepender, e se os que estão adulterando com ela não se arrepender, eu vou matar os filhos dela. E por que tocar nos filhos? Jesus ia tocar naquilo, irmão. Porque o Barclay vai dizer uma coisa interessante. Aquela mulher estava afastando os filhos, os crentes de Deus. Ou seja, afastando os filhos do Senhor para longe dele. O Senhor faria ela sentir, vamos assim, de forma figurativa, no caso de Deus, o mesmo sentimento que Cristo estava sentindo. De ver de perder os seus filhos. Entendeu? Então, o juízo viria sobre aquela mulher, né? Sobre aquela liderança. E aí, meu irmão, é interessante que nós, enquanto cristãos, líderes, professores, devemos estar atentos ao que acontece no nosso meio. Porque essa mulher estava ali profetizando e fazendo toda essa bagunça, né? E a igreja de Tiatira, de boa, parece não perceber. Mas vamos avançar aqui. Versículo 24 vai dizer que em Tiatira haviam aqueles que não seguiam as doutrinas, né? E também, vamos ler, Mas digo a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos que não seguem esta doutrina e não conhecem as chamadas coisas profundas de Satanás, não colocarei outra carga sobre vós. O que seria essas coisas profundas de Satanás? Aquilo que aquela mulher estava fazendo tinha uma origem, irmãos, espiritual. E era o quê? O diabo, o coisa ruim, entenderam? E aí Jesus vai falar como que ele vai reger aquela igreja. Ele vai reger aquela igreja com cetro de ferro, autoridade, com dureza. E aí tem uma das promessas mais gloriosas. Versículo 28, para Tiatira. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que significa dar a estrela da manhã? Mais uma vez, Antigo Testamento, Números 24, 17. Esse texto de Apocalipse conversa com Números 24, 17, que temos ali uma imagem messiânica. Em Apocalipse 22, 16, a estrela da manhã é apresentada como sendo o próprio Cristo. Em outras palavras, essa igreja, ela tem Cristo como o seu bem maior, como a sua autoridade.
Mas agora, irmão, tem um paradoxo muito interessante, né? É que esse capítulo 24 de Números, essa profecia messiânica, é proferida no contexto de Balaão. Entenderam? E essa igreja, tal como as demais igrejas, elas passam pelos mesmos problemas que aconteceram no contexto de Balaão. O que isso demonstra para nós? Vocês estão vendo a conexão que João faz do que ele vê com o Antigo Testamento? Ele está querendo dizer o seguinte, olha, aos que não se corromperem, aos que não seguirem os pecados de Jezabel, de Balaão, dos nicolaítas, eles receberão autoridade sobre as nações e eles ajudarão Cristo a reger as nações com cetro de justiça. Então, ter a estrela da manhã nas mãos significa autoridade sobre o próprio Império Romano. Em outras palavras, Roma achava que tinha o domínio, a autoridade sobre a igreja. Mas, na verdade, na lógica de Cristo, era a igreja que tinha autoridade sobre Roma. E assim, irmãos, ainda é hoje. Por isso que eu sempre digo, não há necessidade da igreja fazer alianças políticas. Irmãos, quando uma igreja coloca um político em cima do púlpito, ali começa a derrota dela. Entendeu? A igreja precisa entender que o papel dela é pregar o evangelho. A política, eu sempre digo que é um dom. Pessoas nascem com dom para ser político. E não pode misturar as coisas. A igreja é igreja. A igreja é aquela que tem a estrela da manhã nas mãos. É aquela que tem a autoridade de Cristo sobre as nações. Glorioso isso, né? Tranquilo? Alguma dúvida aqui? Podemos avançar? Ô, Sérgio, Fala. engraçado que essa igreja de Tiatira foi a menor, é a menor da Ásia, mas foi a que mais Jesus comentou, né, sobre ela, né? Tem mais versículo. Exato, exatamente. Exatamente. É porque ali tinha muitas situações pontuais, né? Essa mulher que estava ali perturbando, desviando a igreja, enfim, era uma igreja menor, mas era uma igreja que recebeu de Cristo uma promessa de ser autoridade, né? É bem interessante isso mesmo. Pessoal, avançando aqui, agora chegamos em Sardes. Sardes foi uma igreja problemática. E vocês estão percebendo que tudo que Jesus fala com a igreja tem a ver, vamos dizer assim, ele usa as figuras, o que acontece na cidade, para que a igreja compreenda a situação delas, né? Com Sardes é a mesma coisa. Olha que interessante. Sardes. A glória de Sardes, segundo os historiadores, estava no seu passado. Outrora tinha sido foi a capital de 2 impérios, mas já no tempo do Novo Testamento não era mais uma cidade politicamente importante. No entanto, a cidade tornou-se um grande centro produtor de lã e tintura e tinturaria. Sardes era consagrada à deusa Cibele, a deusa de uma das mais famosas religiões de mistério da Ásia. Segundo se dizia, Cibele tinha poder de ressuscitar os mortos. Por isso que Jesus fala do livro da vida para essa igreja. O culto a Cibele era dos mais degradantes e suas festas envolviam a participação de toda a cidade. Sardes também era um dos lugares de culto ao imperador. A cidade ficava no alto de um planalto, cercado de despenhadeiros, com uma única via de acesso. Por isso era naturalmente protegida contra invasões. Faz o link aí, gente.
Mesmo assim, ela só tinha um acesso. O que ela dizia? Estou segura. Mesmo assim, por falta de vigilância, capítulo 3, versículo 3, Jesus fala o quê? Virei como ladrão, vigia. Por falta de vigilância, Sardes foi conquistada 2 vezes em sua história. Pelos persas, no 6º século a.C., e por Antíoco o Grande em 214 a.C. Agora vamos entender isso? A primeira coisa que Jesus fala para a igreja é, capítulo 3, versículo 2, fica alerta. Para uma cidade que foi invadida 2 vezes por falta de vigilância, e os irmãos ali conheciam essa história, né, irmão Douglas? Eu acho que os irmãos olharam, opa, será? Sim, gente, será? Pode. Então fica alerta e fortalece o que ainda resta e estava para morrer, porque não tenho achado tuas obras perfeitas diante do meu Deus, né? Versículo 3. Então, esse fica alerta, apesar de sua proteção natural, por 2 vezes em sua história a cidade de Sardes foi invadida por falta de vigilância. Este fato devia ser muito conhecido da igreja, né? E Cristo usa essa imagem do passado para despertar os cristãos em relação à vida espiritual. Vocês só têm uma entrada, mas não estão vigiando. Profundo isso, né, gente? Muito profundo. Olha o versículo 3. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece, arrepende-te, pois se não estiveres alerta, virei como um ladrão, e tu não saberás a que hora virei contra ti. A expressão significa que Cristo poderá agir a qualquer momento. Isso não se refere necessariamente à segunda vinda, podendo ser uma referência ao juízo iminente de Cristo sobre essa igreja. E seria um juízo como de um ladrão. Aquela igreja, ela estava seguindo o fluxo da sua cidade. Ah, estou tranquilo, só tem uma entrada, não preciso tomar cuidados. E a igreja estava na mesma situação. Ah, tá tudo certo. Jesus vem e fala, fica alerta. Senão eu virei como ladrão, com juízo. Né? O versículo 5 vai dizer assim, ó. Vamos ler o 4. Mas em Sardes também tem algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Assim, ao vencedor será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas pelo contrário reconhecerei seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. As vestes brancas é um símbolo para a pureza cerimonial e moral. É interessante que aqui no grego o verbo vestir, né, ou será vestido, está no passivo. E dá a entender que essa pureza é algo dado por Deus e recebido pelo vencedor. Então Deus me dá, mas eu preciso querer receber também. Se eu não quero receber as vestes, eu me torno indigno de participar das bodas do Cordeiro. E o livro da vida? O livro da vida, olha, Êxodo 32, 32 e 33, está vendo os links que João faz? Esse livro da vida também é encontrado em Salmo 69, 28, em Daniel 12, 1. E o contexto romano, onde o governo mantinha registros de seus cidadãos, em primeiro lugar, o livro da vida aqui não é o livro dos salvos, e sim o livro dos registros, por assim dizer, que será usado no julgamento final. Após esse julgamento,
ter o nome no livro da vida parece significar ter sido absolvido do julgamento divino. Assim, os que se encontram no livro da vida, no final podem estar em comunhão com Deus, tendo a cidadania em seu nome. Então, o livro da vida aqui no contexto é o registro de que você faz parte daquela cidade. E esses que estão ali no livro da vida, Jesus promete reconhecer o seu nome. Algo muito importante, reconhecer o nome, é em um contexto cultural chamado de cultura da honra e da vergonha, onde a estima pessoal na comunidade é o aspecto mais importante para o indivíduo. Essa cultura é o que levava muitos cristãos a um compromisso frouxo com Cristo. Porém, o reconhecimento final não é o da comunidade, e sim o de Deus Pai. O que Jesus está querendo dizer? Olha, a comunidade te reconhece como homem de Deus, mas eu reconheço? Isso é sério, né, irmãos? A minha igreja pode me ver com bons olhos, mas e Cristo? Me reconhece? Cristo reconhece o meu trabalho, reconhece o meu chamado. Então, em última instância, não adianta ser reconhecido pelos homens e não ser reconhecido diante de Deus Pai. E só serão reconhecidos diante de Deus Pai aqueles que Cristo o fizer reconhecido. Dureza isso, né? Imagina você trabalhar e não ser reconhecido. Ouvir as palavras duras de Cristo. Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Dureza. Quer falar, irmão Gildo? Professor, está ouvindo? Estamos sim. Tá. Professor, baseado, né, pode ser simplista, tá, a pergunta, mas baseado no que o professor falou aí, que de maneira nenhuma riscaria meu nome, riscaria o seu nome do meu livro. E baseado no que foi dito a Moisés, né, que o Senhor falou, só riscarei do meu livro aqueles que pecarem contra mim. É possível que seja que alguém possa ter o nome apagado do livro, não? Ou é simplista demais a pergunta? Boa pergunta, boa pergunta. É possível, vamos dizer assim, dentro do contexto que nós estamos dizendo aqui, porque o livro da vida, as pessoas, elas pensam, como eu disse, como o registro dos salvos, né? E, na verdade, o livro da vida, dentro desse contexto aqui, né, diz muito mais respeito ao nossos registros daquilo que fazemos, que será usado no julgamento, né? Eu acredito, sim, que aí cai naquela famosa pergunta, a pessoa pode perder a salvação? É possível sim perder, entendeu? É possível sim. Essa pessoa, como diz Demas, né? Veja que Demas em Colossos é apresentado, em Colossenses, como um cooperador fiel. Já em 2 Timóteo, Paulo diz que Demas o abandonou amando o presente século. Então é possível sim. Aí o pessoal faz essa discussão, mas não, quem está em Cristo não perde a salvação. Mas, meu irmão, saiu de Cristo, acabou. Então é nesse aspecto que eu falo do livro da vida, entendeu? Que é até o que está lá em Êxodo, né? Que é aquele que pecar, riscarei do meu livro. É nesse sentido, aquele que se rebela, que deixa de servir a Cristo, esse daí, ele pode sim ter o seu nome apagado do livro da vida.
Não sei se respondeu, irmão Gildo. Sim, professor, sim, respondeu sim. Tranquilo. Então vamos lá. Pessoal, alguma pergunta? Podemos avançar? No caso aí, só para pontuar, é aquele que desviar o teu olhar, né? Para procurar outro caminho, né? No caso, né? Exatamente. Não estou falando da pessoa que não é a questão da predestinação, tá? Eu estou falando aqui daquele que ele começa, como diz em Pedro, começa bem e daqui a pouco ele nega aquele que o resgatou. Vai se apostatar da fé. É nesse sentido. Entendeu? Vamos lá. Chegamos na igreja de Filadélfia. É muito especial Filadélfia, né? Inclusive, até domingo agora eu preguei na minha igreja sobre Filadélfia. E Filadélfia, irmão, ela tem umas. É uma igreja. Todas as igrejas aqui são igrejas que nós deveríamos pensar mais, mas a igreja de Filadélfia ela tem umas questões que envolvem a cidade e as promessas que Jesus faz, que até na mensagem que eu preguei domingo eu coloquei como o paradoxo da fraqueza. É possível na fraqueza você encontrar forças? A igreja de Filadélfia é uma igreja que nos mostra isso, né? Vamos entender o que é essa igreja de Filadélfia, né? Opa, passamos aqui. A igreja de Filadélfia era uma das mais jovens das 7 cidades. Fundada ali por colonos provenientes de Pérgamo, sob o reinado de Átalo II, nos anos de 159 a 138 a.C., a cidade estava situada num lugar estratégico, na principal rota do correio imperial de Roma para o Oriente. A cidade era chamada a Porta do Oriente. Já pegou? Porta? Colocarei diante de vocês uma porta. Por quê? Porque todo mundo tinha que passar por Filadélfia. Entendeu? Também era chamada de Pequena Atenas, por ter muitos templos dedicados aos deuses. John Stott comenta que era também chamada de a cidade dos terremotos. Por quê? Tremores de terra eram frequentes e tinham levado muitos antigos habitantes a deixar a cidade em busca de lugares mais seguros. Átalo amava tanto a seu irmão que apelidou-a de Filadélfos, o que ama seu irmão. Daí vem o nome da cidade. Aí o professor Saião vai dizer uma coisa interessante. A força da cidade de Filadélfia estava na união do povo. Na união do povo. Irmãos, isso é fato, é o que aconteceu lá na igreja de Éfeso. Quando o povo deixa de ter comunhão, deixa de ser igreja, não tem conversa. A igreja de Éfeso deixou de ser igreja. O próprio Jesus falou, vou tirar o seu candelabro, e tirou. Em 1403, deixou de existir igreja em Éfeso. Filadélfia, diferente de Éfeso, encontrou na comunhão, na koinonia, né, como é a palavra grega, a sua razão de enfrentar e vencer os desafios. Então não tem conversa. Ah, tem outro caminho? Não. Vencer as lutas do dia a dia, irmãos. Enquanto comunidade é a comunhão. É estar em comunhão, é estar em koinonia, né? Então o nome Filadélfia significa amor fraternal. Esta igreja é conceituada como a igreja missionária, em virtude de seu empenho e fidelidade. Mesmo tendo pouca força, o Senhor lhe promete uma porta aberta que ninguém pode fechar. E aqui nós temos 2 referências que eu quero trabalhar com vocês. Olha o que diz o versículo 7. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia, assim diz aquele que é santo, verdadeiro, e que tem a chave de Davi.
O que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém pode abrir. Irmãos, eu já vi várias pessoas pegando esse texto e usando esse texto para, Deus está abrindo uma porta de emprego, uma porta espiritual. É isso que o texto está querendo dizer? Não. Você lembra que eu falei que João pega as figuras lá do antigo para aplicar aqui? Que figura que ele está usando aqui? Isaías 22, 20 e 23, que vai dizer que ele aqui recebe autoridade para governar sobre a casa de Davi. Então, certamente o símbolo da chave tem que haver com autoridade. É uma referência ao reino de Cristo. Portanto, Cristo tem a chave da casa de Davi. Significa que ele é aquele que tem a autoridade para permitir ou não o acesso ao seu reino. Se lembra que Filadélfia era uma cidade de acesso importante. A cidade era aberta para todos, mas a igreja, ela não era aberta para todos, irmãos. A igreja tem um dono. E só faz parte dela quem o dono, aquele que tem a chave permite. Essa é a grande lição da chave. E aí vai falar de uma porta aberta, né? Versículo 8. Conheço tuas obras. Tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O que é porta aberta? Essa porta aberta, irmão, também não é porta de emprego, tá? Por mais que Jesus abra a porta de emprego, por mais que Jesus abra a porta de prosperidade, mas a porta, que o contexto da porta aberta aqui é uma referência à participação no reino de Cristo. E essa porta aberta também não é evangelismo. Como assim, Sérgio? Porque agora você bugou todo mundo. Vamos lá. O versículo 9 nos responde que porta é essa. Capítulo 3, versículo 9. Ó. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. O versículo 9 responde que porta é essa. A sinagoga de Satanás aqui, que é a sinagoga da cidade, pode ter sido o quê? Uma referência ao fato daqueles judeus terem expulsado os membros que se converteram à fé cristã, ou perseguido a frase ou igreja de Filadélfia. Então, as portas fechadas da sinagoga não querem dizer portas fechadas para o reino de Deus. Pelo contrário, o próprio Cristo afirma que os cristãos têm diante de si a porta do reino do céu aberta e que eles participarão. Por quê? Porque foi Cristo que abriu para eles a porta para eles entrarem no reino dos céus. Você lembra que Jesus falou lá em Mateus, está escrito, que os saduceus, os fariseus não entravam e não deixavam quem queria entrar no reino dos céus. Se aplica aqui. Então a porta aberta aqui, irmãos, em outra palavra olha, a sinagoga lá dos judeus fechou a porta para você, fica tranquilo, não tem problema. Está aberta a porta dos céus para vocês, vocês podem entrar a hora que vocês quiserem, porque eu abri. Né? Vocês estão entendendo como que deve ser a leitura do Apocalipse? E aí, o que é esse versículo 9, né? Obviamente, essa não é uma adoração prestada aos cristãos. Aos teus pés significa somente uma posição inferior, diante do fato de que algumas profecias fazem referência aos gentios vindo aos judeus para adorar a Deus e servir a Israel. Então, essa promessa de Cristo é surpreendente. Há uma grande polêmica aqui quanto a quem é o povo de Deus, pois há menção de judeus que não são judeus. No fim,
Esses que se dizem judeus reconhecerão que os cristãos de Filadélfia, em sua maior parte, gentios, são verdadeiros povo de Deus. O povo de Deus hoje é a igreja. E essa igreja, ela será honrada por Cristo, honrada por Cristo. Tem uma outra questão que vai falar aqui, ó, versículo 10. Eu acho que esse é um dos textos mais polêmicos, né? Porque deste atenção à minha exortação, a perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Guardarei. Cristo promete sua proteção à igreja de Filadélfia. Alguns intérpretes usam essa promessa como a garantia de que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Outros entendem que a igreja passará pela tribulação, sofrendo a perseguição e o martírio. Mas o que Cristo está querendo dizer aqui? Cristo aqui promete que a igreja de Filadélfia não será alvo do juízo de Deus que virá sobre os incrédulos. Então, esse texto, irmãos, é o texto que não pode ser usado para justificar um pré-tribulacionismo ou um pós, porque o contexto aqui é juízo. Deus, Jesus, está prometendo juízo para aqueles que estão perseguindo a igreja de Filadélfia. E Jesus está falando, ó, Filadélfia, como vocês são fiéis, quando vier o juízo, eu vou guardar vocês. Vocês não sofrerão o juízo. Entenderam? Então, esse texto não é um texto, por mais que eu veja muita gente boa usando esse texto, né, para falar de um pré-tribulacionismo, mas não é a proposta aqui. E aí, irmãos, no versículo 12 vem aquela promessa que eu acho gloriosa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus. Isso é muito interessante porque, irmãos, a cidade de Filadélfia sofria com terremotos. Constante. Né? A Lige, a minha esposa e o irmão Gildo que estavam no culto sabem já o que eu vou falar. Automaticamente, dificilmente ali tinha um templo luxuoso, mas tinha-se um templo ali que vivia em constante ou reformas, com constante rachaduras, ou um templo demolido, porque a cidade era constantemente atingida por terremotos. E aqui Jesus deixa a primeira perspectiva de que a igreja não são as paredes, a igreja são as pessoas. Deus não habita no templo de cimento. Deus habita no templo de carne, criado pelas mãos dele, que sou eu e você. E olha a promessa que ele faz para a igreja de Filadélfia, que é significativa. Ao que vencer, eu falei coluna. Em uma cidade onde coluna nenhuma ficava de pé, por causa dos constantes terremotos, agora ser coluna no templo de Deus era um grande privilégio, meus irmãos. Então, como principal aspecto do templo e de Jerusalém é a presença de Deus, as duas imagens, tanto na literatura profética quanto no Novo Testamento, especialmente em Apocalipse, são correlatas, ou seja, a Nova Jerusalém é o templo de Deus. Quem for fiel se torna uma coluna no templo de Deus, que é um símbolo da sua participação nos próprios fundamentos desse lugar, da nova criação, do novo céu, da nova terra onde Deus habita. Além de tudo isso, essa é uma promessa significativa para pessoas que viviam uma cidade atormentada por terremotos. Vocês entenderam a leitura que nós temos que fazer do Apocalipse? Não sei se vocês estão compreendendo, mas quando vocês entendem o contexto da cidade, fica mais claro vocês entenderem o que Jesus está falando. Porque quando eu leio isso aqui, a coluna no templo de Deus, ok. Mas imagina você viver em uma cidade
atormentada por constante terremoto, onde nada para de pé. Aí você ouve, olha, se você for fiel, quando eu voltar, você vai ser coluna no templo do meu Deus. Glória a Deus por isso, né? Pessoal, avançando, eu sei que está muito bom, mas temos que terminar, né? Avançando, chegamos na igreja de Laodiceia. Eita, igreja problemática, hein? Essa daqui é a pior, porque essa é a que achava que era tudo e não era nada. E mais uma vez, a igreja está dentro do contexto da sua cidade. Laodiceia era situada à margem de um rio e ficava no entrocamento de 3 estradas que atravessavam a Ásia Menor. De modo natural, ela se tornou um grande centro comercial e administrativo. 3 fatos que se conhecem acerca da cidade lançam luz sobre esta carta. Era um centro bancário de fabulosas reservas financeiras. Era um centro industrial onde os tecidos e tapetes de lã, e ela se orgulhava de ter a lã escura utilizada nas roupas. Era, assim, uma sofisticação, né? E também possuía uma faculdade de oftalmologia, ligada ao templo do deus da cura Asclépio, que produzia pomada para tratamento do ouvido e colírio para os olhos. Quem leu aí já a carta de Laodiceia já entendeu, né? Então, a igreja, ela não era acusada de imoralidade nem de idolatria, nem tampouco da franca apostasia, né? Perseguição era desconhecida em Laodiceia. A terrível condenação que se pronunciava sobre ela era devido ao seu orgulho e à autossatisfação. Então, note, irmão, que essa igreja não é condenada por apostasia ou por imoralidade, mas por orgulho e autossatisfação do elemento pagão dentro da igreja. De sorte que a sua comunhão com Cristo se enfraqueceu. A severa descrição da condição espiritual e a admoestação ao arrependimento são apresentadas em termos de 3 ocupações da cidade. Vamos ver? Então, o nome Laodiceia significa, é uma alusão a Laodice, esposa de Antíoco II. O anjo dessa igreja recebe as mais duras repreensões do Senhor e nenhum elogio. Para Laodiceia, o Senhor se apresenta como o Amém. O que é o Amém? Um título que tem origem, mais uma vez, Antigo Testamento, lá em Isaías 65:16, em que Deus é chamado de Deus verdadeiro, o Deus do Amém. Cristo é o Amém, isto é, ele é aquele que representa a fala verdadeira, se ensina ou não. Porque o que ele estava para falar agora, Paulo disse, era muito duro. Aí ele diz que ele é o princípio da criação. No grego, arche, a origem, o começo. Esse texto pode ser compreendido de 2 maneiras. Cristo foi o primeiro ser criado, ou Cristo é a fonte da criação. Obviamente que o sentido correto é o segundo, pois o próprio Apocalipse fala da eternidade de Jesus Cristo. É importante também perceber que há uma relação com esse texto, com o texto de Isaías 65. Aqui, pois, ao falar de o Deus do Amém, no versículo 16 de Isaías, fala sobre a criação dos novos céus e da nova terra. Portanto, Cristo é o começo, a fonte da nova criação de Deus. Criação redimida
que culminará com a nova Jerusalém que desce do céu, conforme está em Apocalipse 3:12. E aí Jesus vai falar assim, ó: assim porque tu és morno e não és quente nem frio, estou pronto a te vomitar-te da minha boca. Você lembra no começo da aula que eu mostrei o mapa? E aí no mapa nós temos o seguinte, né? Eu vou colocar aqui o mapa de volta, só para vocês verem aqui. Calma aí, vamos aqui, passar aqui rapidinho. Aqui, ó. Tá vendo aqui Laodiceia, né? Vocês estão conseguindo ver? Eu vou colocar aqui, ó, o flipzinho em cima. Tá vendo Laodiceia? A luzinha vermelha, estão vendo? Aí em cima tem Hierápolis e embaixo tem Colosso. Eram 3 cidades vizinhas, ok? Tanto que quando Paulo escreve para a igreja de Colossenses, né, de Colosso, ele fala assim, ó: depois vocês leem a carta que eu escrevi à igreja de Laodiceia. Eram vizinhas. Então, possivelmente, essa carta de Colosso aqui também foi lida de Laodiceia, foi lida em Colosso. Mas vamos lá, o que eu quero dizer? Em Hierápolis, né, as águas de Hierápolis eram quentes. Por essa razão, eram terapêuticas. As águas de Colosso eram frias. Por esse motivo, eram boas para se refrescar. Laodiceia, como ficava no meio das 2 cidades, as suas águas eram mornas, impróprias para o consumo. Historiadores dizem que ao beber dessa água, muitos exércitos passavam mal. Eles bebiam água de Colossos. Eu lá em Colosso pegar água para beber. Ou seja, a igreja de Laodiceia é uma igreja que não curava mais e é uma igreja que não aliviava mais o pecador. Se tornou uma igreja irrelevante para a sociedade. Que dureza, né, irmão, escutar isso de Jesus, né? Vocês são irrelevantes, vocês não fazem falta nenhuma. Será que as nossas igrejas fazem falta, irmão? Se hoje fechasse a tua igreja no nosso bairro, ela faria falta no bairro? É dureza pensar isso, mas nós temos que pensar. Entendeu? Temos que pensar, meu irmão. Quando eu preparei essa aula, eu me perguntei muito, Senhor, se hoje eu morresse, eu faria falta na minha comunidade? Se hoje você morresse, você faz falta? Hã? É de se pensar, né, irmãos? Porque às vezes nós estamos tão mornos que nós não fazemos falta. Nós vamos embora, saímos e não fazemos falta na igreja que nós congregamos. Dureza isso, né? Então, os irmãos laodicenses, eles estavam espiritualmente inúteis. E por esse motivo, Jesus os vomitaria. Mas eles não reconhecem que são inúteis. Na mente deles, eles estão bem. Eles estão, como eu posso dizer, eles estão bem, eles estão ali, como diz, colocando para quebrar. E aí Jesus vai falar no versículo 17, vocês dizem, eu sou rico, não tenho falta de nada, porém, vocês são nu, miseráveis, pobre, cego. Aí Jesus vai falar assim, recomendo que compres de mim ouro refinado. Ouro refinado, Jesus está falando de uma verdadeira riqueza. Aconselho também que compres roupas brancas. Eles se orgulhavam de ter a lã mais cara da Ásia. Mas Jesus fala, compre roupas brancas e cubra a vergonha da tua nudez. E por último, Jesus vai falar, e colírio para que aplique sobre teus olhos e volte a enxergar. Eles se orgulhavam de fabricar colírio. Mas a igreja estava cega.
Imagina, irmão, você está na cidade do colírio e Jesus falando, vocês estão cegos, compre colírio de mim. Só que toda essa repreensão não foi porque Jesus odiava a igreja de Laodiceia. Olha o versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. A correção de Jesus, ele está citando aqui Provérbios 3, 11 e 12. Olha o paralelo, né, irmãos? João, vocês estão entendendo a importância de conhecer o Antigo Testamento para conhecer o Apocalipse? Se eu não conheço o Antigo Testamento, eu não consigo ter uma compreensão exata do Apocalipse. Está citando lá o texto de Provérbios. O que está querendo dizer? Das 7 igrejas, a carta de Laodiceia é a mais severa, mas ao mesmo tempo é a carta onde melhor podemos ver o amor de Cristo. Porque no versículo 20, um versículo que nós usamos para evangelizar quem não é crente, né? Mas, na verdade, esse versículo é para crente, é para evangelizar crente, tá? Crente também precisa ser evangelizado. O saudoso Antônio Gilberto dizia, quando eu prego, eu tenho que pregar para o não crente, para ele ser convertido, para o crente convertido, para ele se manter convertido, e para o crente que está no processo de conversão, para que o processo se complete. Então, pregar o evangelho dentro da igreja é importante. Por quê? Porque tem muita gente que Jesus está na porta do coração dele batendo. Ele está na igreja, mas Cristo não está no coração dele. Entenderam? E aí eu quero finalizar Jesus dizendo, ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono. Esse trono, Jesus está pegando as palavras também lá do Antigo Testamento, fazendo uma promessa, dizendo que aos que vencerem, eles teriam o privilégio de reinar com Cristo, porque só com Cristo é que o reino é verdadeiro. E assim, meus irmãos, finalizamos essa aula. Eu quero perguntar se vocês têm alguma questão. Está em aberto. Nenhuma? Espero que vocês pensem, né? Espero ter respondido, explicado tudo sobre as 7 igrejas. Que Deus abençoe vocês. Até semana que vem. Assim que essa aula subir no Drive, eu disponibilizo para vocês assistirem. Vamos todos aí, deixa eu só parar a gravação aqui.